Recentemente, o Brasil se uniu em prol do Orelha, um cão comunitário que foi brutalmente assassinado. E eu confesso que, como cristão, esse caso mexeu muito comigo. Isso porque eu achava que entendia a minha fé, que eu era pacífico, assim como Jesus ensinou a ser. Mas aí eu descobri que eu tô longe de entender o verdadeiro amor de Cristo, aquele amor que, mesmo ciente de toda a maldade que nós, seres humanos, somos capazes de fazer, nos deu mais uma chance, acreditando no nosso lado bom. Infelizmente, por um tempo, o ódio gritou mais alto no meu coração. E eu até sabia das palavras de Deus, só que ficou borrada por causa do ódio. Mas aos poucos Deus foi me resgatando e me lembrando da sua palavra, assim como diz em Provérbios 20:22. Não diga, eu o farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor e ele dará a vitória a você. Isso não significa que nós não devemos buscar por justiça, mas que nós não devemos entregar o nosso coração ao ódio e sim confiar em Deus, porque a justiça dele é boa, perfeita e agradável. Dito isso, eu trago esse vídeo a vocês para mostrar como os animais eram vistos e tratados segundo a palavra de Deus, as escrituras sagradas. A primeira coisa que nós devemos ter em mente é que não foi o homem que criou os animais, mas sim Deus, conforme Gênesis 24:25. E disse Deus: produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Deus não falha, Deus não erra, Deus não é filho do homem para que se arrependa. Ele criou os animais e logo em seguida ele fala que ficou bom. O meu gosto pessoal é muito questionável, mas agora o gosto de Deus é inquestionável. Portanto, os animais também são a criação perfeita de Deus. Avançando na história, época em que a terra era inteiramente corrompida e cheia de violência aos olhos de Deus, conforme Gênesis 6:11, Deus decide dar um novo começo à humanidade e a todos os seres vivos, como forma de restabelecer a compaixão de seu povo e sua integridade. Mas o detalhe é que Deus faz questão de salvar todas as espécies de animais, garantindo a sua reprodução após o dilúvio. E Deus não só mandou Noé salvar todos os animais, como também mandou que garantisse alimento para todos eles, nos mostrando assim que os animais também são dignos de serem cuidados pelo próprio Deus vivo, deixando claro que nós devemos cuidar dos animais. Para mim, esse é um dos textos mais incríveis e ignorados da Bíblia. Quando Deus já estava decidido a castigar Balaão, foi a jumenta dele que o salvou. Parece loucura, mas é verdade. Ouça com toda a atenção. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta, e os seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e prosseguiu pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre 2 vinhas, com muros dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com a vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: que foi que eu lhe fiz para você bater em mim 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: não sou sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostou-se com o rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu já o teria matado, mas a jumenta eu teria poupado. Absolutamente incrível. Deus mandou o anjo com a decisão tomada de matar Balaão, mas a jumenta, que via o mundo espiritual, teve discernimento para escolher o caminho, e por conta disso Balaão foi salvo. E o incrível é que o anjo diz que se a jumenta não tivesse se desviado, ele teria matado Balaão, mas independente disso, teria poupado a vida da jumenta. Ou seja, mais uma vez, Deus nos mostra a proteção dos animais. Assim como Deus usa as pessoas como instrumentos vivos de amor, ele também usa os animais para que a palavra dele se cumpra. É o caso de Jonas e o grande peixe, em Jonas 1:17. O Senhor fez com que um grande
peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Jonas 2, de 1 ao 10. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro, e ouvistes o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, um abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxestes a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subia a ti no teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Nesse texto nós vemos que Deus usou um grande peixe como instrumentos para que a palavra dele se cumprisse. Jonas, dentro do grande peixe, amadurece, clama por ele, reconecta o seu espírito em Deus, reconhecendo o valor da palavra de Deus. E quando Jonas estava pronto, Deus o devolveu à terra firme, são e salvo. Fazendo um paralelo com o caso do cachorro-orelha, eu fico pensando o seguinte: é claro que Deus não causa o mal, mas uma vez que o mal está lá, Deus permitiu que ele acontecesse para que pudesse nos ensinar algo. Esse caso mexeu não só com o Brasil, mas com o mundo. Ele uniu pessoas de diversas opiniões diferentes. Em um mundo que tem só apenas o lado A e o lado B, eles se uniram e formaram um lado C em prol da justiça. Então eu consigo ver uma luz no fim do túnel. Deus nos mostrou que é possível sim todas as pessoas ficarem unidas pelo amor, pela justiça. Que esse caso ele não passe em branco, mas que mude as nossas mentes, as nossas percepções pessoais e para com o próximo. O rei Salomão escrevia muitos poemas, muitos cânticos, como declarações de amor. Assim como está escrito em Cântico dos Cânticos, capítulo 4, do 1 ao 2. Como você é linda, minha querida. Ah, como é linda. Seus olhos por trás do véu são pombas. Seu cabelo é como um rebanho de cabras que vem descendo do monte Gileade. Seus dentes são como um rebanho de ovelhas recém-tosquiadas que vão subindo do lavadouro. Cada uma tem o seu par. Não há nenhuma sem crias. Os animais são tão incríveis que servem de analogia a características belas e incríveis, dignas de serem usadas em poemas bíblicos, demonstrando assim que não é só um ser a ser cuidado, mas que são verdadeiras fontes de inspiração. Em Gênesis 31, do 38 ao 40, Jacó fala a Labão sobre seu trabalho como pastor durante 20 anos. 20 anos estive com você. Suas ovelhas e cabras nunca abortaram, e jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca levava a você animais despedaçados por feras. Eu mesmo assumi o prejuízo, e você pedia contas de todo animal roubado de dia ou de noite. O calor me consumia de dia, e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Nesse texto, Jacó descreve tarefas literais de um pastor no antigo Oriente Médio. A vigilância era constante, de dia e de noite, se privando do sono para protegê-las contra roubos e predadores. Ele tinha de ter cuidado com a saúde dos rebanhos, evitando aborto e ferimentos, além da responsabilidade financeira de ter de ressarcir o dono em caso de perdas do rebanho. E sofria diariamente a exposição ao calor de dia e ao frio da noite. A Bíblia nos ensina como viver, mas também a como tratar os animais, as criaturas belas que Deus criou. E nós não devemos ignorar esses ensinamentos. Todo ato contra a criação de Deus tem uma consequência grave. O justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração do ímpio é cruel. Provérbios 12, 10. Se o justo atenta para a vida de seus animais, o que isso significa para nós cristãos, diante de casos de maus tratos, abandono e crueldade? Se essa jornada tocou seu coração assim como tocou o meu, e se você quiser entender melhor como que o mundo se relaciona com a nossa fé, se inscreva no canal para não perder os próximos estudos.